Neste vídeo, criaremos um projeto incrível de cibersegurança. Vamos criar um centro de operações de segurança doméstico básico na nuvem usando uma assinatura gratuita do Azure. Assim, qualquer pessoa pode acompanhar. Este é, sem dúvida, o melhor vídeo de laboratório de centro de operações de segurança caseiro do YouTube. Se você conhecer ou encontrar um melhor, coloque o link nos comentários que darei uma olhada. Este é um excelente projeto para incluir no seu currículo. Muitos dos meus seguidores e espectadores já o utilizaram. E acabaram conseguindo um emprego em tecnologia da informação ou entraram na área de segurança cibernética usando este laboratório, entre outras coisas. Então, basicamente, vamos criar um honeypot no Azure, será basicamente uma máquina virtual. Vamos abri-lo intencionalmente para a internet pública e ele será atacado de algum modo. Vamos configurar o encaminhamento de logs para enviar os registros e tentativas de ataque mal sucedidas para um repositório central. Vamos conectar esse repositório a um sistema de informação de mercado. Vamos poder consultar o sistema de informação de mercado. E então, vamos criar um mapa de ataque que mostra de onde todos os atacantes estão realmente vindo. Isso é como ataques reais da internet, é um laboratório interessante e revelador para demonstrar o quão rapidamente as coisas são atacadas quando expostas à internet. E a propósito, esse laboratório que estamos prestes a fazer é um massivamente diluído e enfraquecido. Ora, o Cyber Range é minha comunidade privada, num ambiente de trabalho do mundo real. Ao se juntar ao Cyber Range, você tem acesso a esse espaço exclusivo. Você receberá acesso ao Azure e à plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades Tenable da minha empresa. E tem um monte de laboratórios, cursos e coisas dentro do Cyber Range. E isso é como uma versão em miniatura de um dos cursos de operações de segurança. Se você gostou deste laboratório, confira o Cyber Range. Tem muito mais conteúdo lá e é bastante acessível. Além disso, eles oferecem estágios opcionais em segurança cibernética, que são muito eficazes. Faço mais de uma verificação de emprego por semana para estagiários do meu programa. E eu meio que mantenho este site onde, sempre que um dos estagiários é contratado, eu meio que coloco o nome deles aqui. Você pode observar o LinkedIn deles para ver em qual estágio eles estavam e que trabalho conseguiram depois. Confira isso. Legal, então vamos direto ao assunto. Vou colocar um link para isso na descrição. Mas este é o site onde você precisa se inscrever para obter seu crédito gratuito do Azure, que vamos usar para fazer o laboratório. E você vai descobrir que precisa usar um cartão de crédito para isso. Infelizmente, é assim que o Azure funciona, você só precisa vincular sua assinatura a um cartão de crédito por algum motivo. Mas se você descobrir que não consegue criar uma assinatura gratuita do Azure por algum motivo, talvez você já tenha criado uma ou há algum outro problema. Você pode escolher um plano de pagamento do Azure no qual paga somente pelo que utiliza. Pense nisso como uma conta de luz. Quanto mais tempo sua máquina virtual fica ativa, mais você gasta. E então, outra opção seria apenas se juntar ao Cyber Range, porque no Cyber Range você pagará como uma assinatura mensal. Mas nós cuidamos de toda a taxa de assinatura no back-end. Ao se juntar ao Cyber Range, você terá acesso à assinatura Azure da minha empresa, ao Tenable e a outros recursos, além de diversos cursos e materiais similares. Então, se você descobrir que não consegue criar uma assinatura gratuita, provavelmente é por uma questão de valor. Provavelmente é melhor apenas se juntar ao Cyber Range e então usar os tutoriais e coisas do tipo que estão lá. Então apenas diga, crie uma conta aqui. Insira seu endereço de e-mail pessoal. Não use o e-mail de trabalho ou escolar para evitar conflitos caso sua instituição já possua uma conta Azure. Então use como seu Gmail ou algum pessoal. E então apenas clique em próximo. Estou surpreso que pude criar uma conta gratuita, pois tenho muitas contas com o mesmo cartão de crédito. Então isso é incrível. Então, neste ponto, criamos nossa conta. E então podemos simplesmente fazer login em portalaser.com. Ou você pode, clicar neste botão aqui. Ao clicar nisso, você será direcionado para uma tela semelhante a esta. Então você não precisa clicar em todas essas coisas. Se quiser, pode aprender sobre isso. Se você quiser, passar pelos tutoriais deles ou algo assim. Eu não vou, mas você sempre pode. Lembre-se deste Uniform Resource Locator útil, portalaser.com. É aqui que faremos tudo. Meu Deus, apenas feche isso. É isso. Vamos criar nossa máquina virtual, configurá-la, fazer login e todas as atividades relacionadas. E eu vou periodicamente mostrar a você esta imagem do diagrama enquanto passamos pelo laboratório, para que você possa ter uma noção exata do que estamos fazendo. A primeira parte está concluída, nossa assinatura do Azure foi criada e vamos trabalhar na próxima sessão.
Como configurar nosso verdadeiro honeypot, onde tipo vamos criar nossa máquina virtual e então fazer login nela. Excelente, ótimo trabalho. A seguir, vamos criar nossa máquina virtual. Então, atualmente, nossa arquitetura parece com isso. É apenas uma assinatura do Azure completamente em branco ou um inquilino com uma assinatura dentro. Agora criaremos um grupo de recursos, que pode ser considerado uma pasta para recursos em nuvem, como nossa máquina virtual e rede virtual e coisas do tipo. Então, vamos criar uma rede virtual dentro dela e depois criar uma máquina virtual e conectá-la à rede virtual. E então vamos fazer login na máquina virtual e desativar o firewall. Só para torná-lo realmente atraente para os invasores na internet, também vamos criar o que é chamado de grupo de segurança de rede. Pode-se pensar nisso como um firewall na nuvem. Inclusive existe o Firewall Azure, que possui mais recursos e funcionalidades. Resumidamente, criaremos um firewall na nuvem e o abriremos completamente, assim como o firewall do Windows. Então, no final, nossa arquitetura, não no final, mas tipo, após essa sessão, nossa arquitetura vai parecer mais ou menos assim. Temos uma rede virtual com uma máquina virtual dentro dela, totalmente exposta à internet pública e sendo atacada. Então, para começar, vamos apenas ir para vamos criar nosso grupo de recursos primeiro. Então, tudo o que você precisa fazer é pesquisar um grupo de recursos no topo do grupo de recursos. Tecnicamente, podemos fazer tudo isso simultaneamente, como ao criar nossa máquina virtual, mas quero apenas te dar uma noção do que está ocorrendo. Então, podemos criar. Então, escolhemos nossa assinatura única e o nome do grupo de recursos. Vamos apenas chamar de registro geral --soclab, algo assim. E então, para a região, vamos apenas colocar como leste dos Estados Unidos da América 2, vamos colocar em leste dos Estados Unidos da América 2. Isso basicamente significa que quando criamos coisas na nuvem, elas realmente vão existir em algum lugar na costa leste, em um dos centros de dados da Microsoft. Vamos criar o grupo de recursos novamente. É como uma pasta na nuvem para tudo que criaremos. E costuma criar rapidamente. Olha, já está pronto. Então, se pesquisarmos como grupo de recursos, nosso grupo de pesquisa está vazio, como podemos ver aqui. Então, a seguir, vamos criar nossa rede virtual. Então, vamos criar uma rede virtual. Você pode imaginar uma rede virtual como algo que, apesar de não ser a melhor analogia, funciona de forma similar. Sabe o roteador de casa que você pode ter em casa, que seus computadores se conectam com Wi-Fi? Você pode meio que imaginar como um desses, mas na nuvem. Mas nossa máquina virtual vai se conectar a ele. Essa não é a melhor maneira de pensar sobre isso, mas torna a ideia mais tangível. Então, para redes virtuais, vamos criar uma. E então vamos garantir que ela esteja na mesma região que nosso grupo de recursos. E então vamos colocá-la em nosso grupo de recursos também. Então você pode ver grupos de pesquisa, podemos selecioná-lo e então o nome da nossa rede virtual, podemos simplesmente nomeá-la VNet. SocLab, algo assim. Vamos colocá-lo no leste dos Estados Unidos da América 2 e seguir em frente. Podemos deixar isso de lado e prosseguir. Podemos deixar tudo isso meio que por padrão, ele vai criar esse espaço de endereço para nós. Você não precisa se preocupar muito com isso, mas nossa máquina virtual terá um endereço protocolo de internet que cai nesta faixa. Podemos apenas dizer revisar e criar. Isso pode levar um segundo para criar, mas neste ponto teremos basicamente nosso inquilino Azure vazio com uma assinatura. Criamos um grupo de recursos e agora estamos criando uma rede virtual com uma subrede dentro dela. Então imagino que está validando as configurações da nossa rede virtual. E teremos que clicar em criar. Então clique em criar, não se esqueça de clicar em criar. Muitas pessoas esquecem disso, inclusive eu mesmo. E então vai ficar apenas na tela, sem nada sendo criado. Então vamos apenas esperar isso terminar. Agora que nossa rede virtual está pronta, ao verificarmos os grupos de recursos, podemos ver que isso foi criado automaticamente. Podemos ver nosso grupo de recursos original que criamos, e então dentro dele vemos nossa rede virtual que fizemos. E a seguir vamos criar uma máquina virtual, então procure por máquina virtual. Isso vai ser como o nosso honeypot que está exposto à internet e que as pessoas estão animadas para atacar. Clique, crie e diga máquina virtual Azure. Para o nosso grupo de recursos, escolha o grupo RD-SocLab e então dê um nome para a máquina virtual. Não a chamaria de honeypot, pois os invasores podem resolver o nome e ver que é uma armadilha.
Não importa realmente, mas vamos apenas nomeá-la como, você sabe, algo inócuo, como CorpNet, o East One ou algo assim, parece um nome oficial. E então, para a imagem, escolha, vá em frente e escolha o Windows 10 por agora, e então para o tamanho. É aqui que, tipo, você precisa ter cuidado. Atualmente, o campo cibernético inteiro custa R$ 97 por mês. E tudo isso, tipo, é meio que gerenciado para você nos bastidores. Mas se você criar este computador, esta máquina virtual, é 70 por mês. E você acidentalmente deixa ligado por 24 horas. Você vai acabar pagando provavelmente mais do que isso, dependendo do tipo de disco que você usa. Mas para este laboratório, se você estiver na faixa cibernética, só poderá escolher este barato. Tenho recursos no back-end que desligam o computador às 3 da manhã para reduzir custos. Se você está fazendo isso por conta própria, pode escolher a versão padrão DS2, versão 3, pois é um pouco mais rápida. Apenas lembre-se de, desligar quando você terminar novamente. É por isso que essa alta faixa é útil, pois tudo isso é gerenciado para você nos bastidores. E você recebe mais do que apenas uma máquina virtual. Você recebe, Tenable e um monte de outras coisas, um monte de coisas. Então, apenas passe pelo laboratório e lembre-se de desligar ou excluir suas coisas quando terminar de usá-las. Então escolha o tamanho e então para o nome de usuário, apenas você sabe, escolha algo, mas não esqueça o que é. Você pode redefini-lo se esquecer, mas simplesmente não esqueça. É melhor se você não esquecer. Então eu vou usar o CyberLab ou o LabUser e depois o CyberLab. A senha é 123 com ponto de exclamação. Posso mostrar como redefinir se esquecer, mas não se esqueça de marcar esta caixa aqui embaixo. Então diga próximo para o disco, e então novamente, dependendo do disco que você escolher, vai ser um pouco mais caro. Se você estiver na faixa cibernética, só pode escolher o Hard Disk Drive padrão, mas você pode deixá-lo como este disco rápido e caro. Lembre-se de desligar sua máquina virtual ao terminar. Escolha o disco e diga próximo para a rede. E então é aqui que selecionaríamos nossa rede virtual, recriado. Assim, a propósito, em básicos. Verifique se é como o leste dos Estados Unidos da América 2, pois é onde estão nossa rede virtual e todos os outros recursos. Para a rede virtual, escolha a VNet criada anteriormente e selecione a subrede disponível. Esse seu padrão pode parecer um pouco diferente, mas... E vá em frente e marque isso, delete nick e coisas do tipo. Quando terminarmos, diga próximo para gerenciamento. Não precisamos de nada aqui, e diga próximo. Para diagnósticos de boot, podemos desativar isso, dizer next, revisar e criar. E então, nós apenas esperaremos isso validar. E não se esqueça de clicar em criar quando terminar. Então apenas esperaremos um pouco. Legal, então a validação passou. Então podemos apenas dizer criar. Isso vai criar nossa máquina virtual na nuvem. Então vamos deixar isso acabar. Legal, então nossa máquina virtual foi implantada e eu só quero mostrar algo para você. Então aqui em cima, vá para a busca e apenas procure por um grupo de recursos novamente e eu vou mostrar algo para você. Se nós formos para o... No grupo de recursos SOCLab, vemos nossa máquina virtual com um endereço protocolo de internet público que foi criado junto com ela. Vemos um grupo de segurança de rede, que é basicamente o firewall em nuvem para esta máquina virtual. Vemos uma interface de rede, que é como você pode imaginar uma porta Ethernet, né, como uma virtual para a máquina virtual. Então vemos um disco que também foi criado. Resumindo, são vários componentes de computador que acompanham nossa máquina virtual na nuvem. Então, a partir daqui, vamos realmente editar o grupo de segurança de rede e, abri-lo para a internet. Vamos abrir este firewall para que qualquer um possa acessá-lo com qualquer tipo de tráfego, o que normalmente é ruim. Mas, para o bem do laboratório, queremos que ele seja descoberto rapidamente. E isso requer, bastante explicação, e eu posso e farei um vídeo inteiro sobre isso em algum momento. Basicamente, o firewall, né, como a máquina virtual, ele está aqui com uma espécie de firewall entre ele e a internet pública. Existem regras de entrada e saída e coisas do tipo.
Essas regras de entrada controlam basicamente que tráfego pode entrar na rede virtual a partir da internet pública. Essa regra permite o uso do protocolo de desktop remoto para login e outras atividades relacionadas. O protocolo de desktop remoto está habilitado para acesso público pela internet. Tipo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode tentar fazer login neste computador com o desktop remoto. Mas se você enviar qualquer outro tipo de tráfego para ele, não há regras que permitam isso, então será bloqueado. Atualmente, apenas o protocolo de desktop remoto é permitido na entrada. O que faremos? Vamos apenas deletar essa regra padrão e então vamos criar outra regra de entrada que permite tudo, não apenas o desktop remoto. Eu deletei aquela regra, agora podemos ir para configurações, regras de segurança de entrada e adicionar uma nova regra de segurança de entrada. Então, origem, qualquer porta, qualquer destino. Podemos deixar este serviço como personalizado e colocar um asterisco na porta de destino para aceitar qualquer porta. Qualquer protocolo, qualquer. E então prioridade apenas significa que quanto menor a prioridade, mais cedo a regra é avaliada. Existem apenas 3 regras aqui com enorme prioridade. Podemos deixar isso em cerca de 100, certo? E então podemos nomear isso. Eu gosto de nomear a regra como perigo, com um prefixo de perigo, porque é bastante perigoso. E você pode ver todos esses avisos porque estamos permitindo qualquer tráfego de entrada, mas isso é intencional, apenas para que possamos fazer o próximo passo com a máquina virtual atraente. A última coisa que vamos fazer nessa sessão é realmente fazer login em nossa máquina virtual. E vamos desativar o firewall interno do Windows para a máquina virtual. Para fazer isso, acesse as máquinas virtuais. No Mac é necessário baixar um aplicativo da App Store para acessar a área de trabalho remota. Mas se você estiver usando o Windows, pode clicar no menu Iniciar, e se clicar em Iniciar, pode digitar algo como área de trabalho remota. Algo assim, e então abrir o programa e então algo assim aparecerá. Aqui é onde você insere o endereço protocolo de internet da sua máquina virtual. Vou mostrar de volta no portal Azure. Para encontrar máquinas virtuais, clique na nossa máquina virtual. Ao clicar na máquina virtual, vemos o endereço protocolo de internet público. Basta copiá-lo. Então, se você estiver usando o Mac, você precisa ir à App Store e então fazer o download. Eu esqueço exatamente como se chama, mas se você digitar área de trabalho remota, se chama Windows App. Então vá em frente e baixe isso e então abra. Se você usa Mac, pode adicionar uma nova conexão. O seu pode não ser exatamente igual, mas é necessário adicionar uma nova conexão. Para o nome do PC, use o endereço protocolo de internet público da sua máquina virtual. O nome amigável pode ser o que você preferir. Vou apenas inserir o endereço protocolo de internet público e clicar em adicionar. Então ele deve adicioná-lo aqui, né? E você pode se conectar a ele. Então, usuário do laboratório, eu me lembro do CyberLab 1, 2, 3. Então, apenas se conecte à sua máquina virtual, insira o nome de usuário e a senha. E se você estiver usando o Windows, vou mostrar como isso se parece em um segundo. E se você esqueceu o seu nome de usuário e senha para sua máquina virtual? Você pode simplesmente deletá-la e criar uma nova. Então, você pode simplesmente deletar e criar uma nova. Ou você pode clicar em Ajuda. Então, deveria ter uma opção de redefinir senha aqui, onde você colocaria seu novo nome de usuário e a senha 2 vezes. Então, clique em atualizar. Levará cerca de 1 minuto para redefinir a senha no back-end. Então, sabe, você pode fazer login com isso, mas apenas diga não para essas coisas. Estou na minha máquina virtual. Se você estiver usando o Windows e precisar se conectar à máquina virtual, vai ser assim. Só queria mostrar de dentro da máquina virtual. Você pode digitar cliente de serviços de terminal da Microsoft, cliente de serviços de terminal da Microsoft, ou simplesmente área de trabalho remota. E então abra isso. E então você cola seu endereço, protocolo de internet aqui. E então você diz, conectar. Este é como o meu próprio endereço, protocolo de internet. Então eu não sei o que vai acontecer. Mas basicamente é aqui que você coloca, tipo, qual seja o seu nome de usuário e senha que você criou, que você usou quando criou a máquina virtual assim, e então ela se conectará. Não sei o que isso vai fazer. É a menos que, tipo. Se você ver algo assim, pode sugerir outras opções, como usar uma conta diferente, por exemplo, uma conta de usuário do laboratório. Você sabe qual é o seu nome de usuário e senha. Isso provavelmente não vai funcionar porque é como
eu estou fazendo login em mim mesmo ou algo assim, mas é assim que parece para o Windows. Em Macs, deslize com 3 dedos para frente e para trás. Já no Windows, faça login para usar o recurso. Se você colocar o mouse no topo da tela, você pode, sempre minimizar a tela e maximizá-la e coisas assim. Então, estamos dentro da nossa máquina virtual, então a partir daqui tudo o que temos que fazer é desligar o firewall do Windows, e então vamos meio que seguir para o próximo passo. Então, se clicarmos em iniciar e depois digitarmos WFMSC para o firewall do Windows, acho que é console da Microsoft, não tenho certeza, e vamos abrir isso. E então você vê algo como propriedades do firewall do Windows Defender. É pequeno, mas se você clicar há como abas, então apenas desligue. Para cada aba, você pode simplesmente pressionar O e ele desligará, desligue isso, desligue este e diga aplicar e OK. E então usaremos o minimizar isso que estava alto. Deslize 3 dedos para voltar aqui. E então, agora vamos realmente pingar nossa máquina virtual do nosso computador local para garantir que podemos, alcançá-la pela internet pública. Se nós podemos, os invasores também podem. Voltando ao Azure ao procurar por máquinas virtuais, encontraremos nossa máquina virtual e obteremos o endereço protocolo de internet público. Se você estiver usando o Windows, abra o PowerShell ou prompt de comando clicando em iniciar e digitando PowerShell ou prompt de comando. Se você estiver usando Mac, clique na ampulheta e abra o terminal. E nós simplesmente digitaremos ping espaço e então digitaremos o endereço protocolo de internet público ou colaremos. E então você verá algo semelhante a isto, onde você está recebendo bytes retornados. Se você estiver usando o Windows e ele disser que esgotou o tempo ou algo assim, isso significa que ou o seu grupo de segurança de rede não está suficientemente aberto ainda, ou você não desligou o firewall. Então você só precisa voltar e garantir que fez essas coisas. Mas o meu está aberto, então vou pará-lo com Ctrl C, fechar isso e podemos passar para a próxima parte. Antes de prosseguirmos, farei um resumo de como nossa arquitetura está atualmente. Temos nosso inquilino, assinatura criada e grupo de recursos dentro dela. Temos uma rede virtual, uma subrede e uma máquina virtual conectada à subrede. É basicamente isso, entre aspas. Conectada à rede, nossa máquina virtual tem um endereço protocolo de internet público, bem como um grupo de segurança de rede anexado a ela, como um firewall na nuvem. Mas isso está completamente aberto, permitindo que todo tipo de tráfego entre pela internet. Basicamente, temos essa máquina virtual na internet pública com todos os firewalls completamente abertos, onde ela pode ser atacada por quase qualquer pessoa aleatória na internet. É apenas uma questão de minutos ou horas antes dos bots ruins e coisas do tipo começarem a encontrá-la e tentar fazer login nela. Certo? Então, a seguir, vamos explorar um pouco mais sobre registros. E depois disso, vamos criar um repositório de logs e então encaminhar os logs da máquina virtual para lá. Então, antes de fazermos isso, vamos sair da nossa máquina virtual ou apenas feche a conexão por agora e tente fazer login novamente. Então, intencionalmente, falhe um login. Tente fazer login como funcionário, uma conta inexistente, apenas para fins de demonstração. Nós apenas vamos falhar no login. Talvez 3 vezes, é um nome de conta falso. Ou talvez eu faça isso 4 vezes, só para garantir. Então vá em frente e faça login com sua conta normal. Então use o laboratório para o meu, digite sua senha normal e faça o login. E feche isso. Agora vamos verificar os logs locais na máquina virtual para te dar uma noção. Então clique em iniciar, digite visualizador de eventos e abra-o. Basicamente, é aqui que, se algo acontece no computador, não qualquer coisa, é aqui que as coisas que acontecem no computador são registradas, dependendo da configuração. Porém, muitos registros já ocorrem por padrão. Então, dentro do visualizador de eventos, expanda os registros do Windows e clique em Segurança, e então aqui estão. Estes são basicamente todos os diferentes, entre aspas, eventos de segurança que acontecem no computador, e você pode ver muitas falhas de auditoria, sucesso de auditoria. Você vê um monte de coisas aqui. Você também notará a identificação do evento. E cada identificação de evento corresponde a um certo tipo de evento que aconteceu.
Então, se clicarmos aqui e então pesquisarmos e depois pesquisar por exemplo, 4.625, isso encontrará todos os eventos que têm o identificação de evento 4.625 e o identificação de evento 4.625. Significa como uma falha ao fazer login, ou como uma conta falhou ao fazer login na sua máquina Windows. Então, por exemplo, deixa-me voltar ao topo com isso. Vou clicar no topo, usar Ctrl F, digitar 4.625 e encontrar o primeiro resultado. Então eu encontrei isso aqui. Então se eu clicar 2 vezes nisso e expandir isso, você pode meio que ver o que aconteceu. Você pode ver a conta para a qual falhou ao fazer login, como nome da conta, funcionário, e mostra como este é o meu endereço protocolo de internet no hotel em que estou agora na Tailândia. E então ele vai apenas mostrar algumas outras coisas. Então basicamente a ideia é que as pessoas vão encontrar nossa máquina virtual que criamos e abrimos na internet pública. E um monte de pessoas vai começar a tentar fazer login nela, e então todos esses registros vão ser registrados aqui dentro, se isso faz sentido. E então, basicamente, o que vamos fazer a seguir é que vamos poder, encaminhar esses registros para o Azure em uma área onde podemos consultá-los e então conectá-los ao nosso sistema de informação de mercado, ou SIEM, ou como preferir pronunciar, e então finalmente ver de onde todas essas pessoas estão tentando atacar nossa máquina virtual. Você pode clicar em filtrar log atual aqui e filtrar pela identificação do evento 40.625. Isso significa uma falha ao fazer login. Se você disser OK, ele vai remover todos os logs, exceto o filtrado. Então eu acho que eu não sei se todos esses sou eu, mas podemos ver. O usuário do laboratório falhou ao fazer login. Fui eu. Usuário do laboratório, funcionário, fui eu, funcionário, funcionário, funcionário. Então só eu tentei fazer login nisso ou falhei ao tentar. Você pode realmente estar vendo adversários reais tentando fazer login na sua máquina virtual neste momento. Às vezes, leva cerca de 1 hora para ser notado ou descoberto na internet. Eu só queria te mostrar isso. Nós realmente não fizemos nada. Temos nossa máquina virtual aberta na internet e estamos observando os registros nela. Em seguida, podemos fechá-la. Vamos configurar um repositório de registros e então encaminhar os registros da nossa máquina virtual para lá. Então, vamos começar com isso. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos criar algo chamado espaço de trabalho de análise de registros. Isso será nosso repositório de registros. Então, de volta ao Azure, se você for para portalazur.com e pesquisar por espaço de trabalho de análise de registros, clique nisso. E então vamos criar um. Então, você pode escolher o nome que quiser, só não esqueça dele e verifique se faz sentido. Então, vamos colocá-lo dentro do grupo de recursos que criamos anteriormente. O RGSOC Lab é o nome do nosso espaço de trabalho de análise de log, que é o repositório de log. Então você pode nomeá-lo como LO, como em espaço de trabalho de análise de log. E então, eu não sei qualquer coisa, SOC Lab. Alguns números. E então coloque-o em East United States 2. E então apenas diga revisar e criar, e então criar e criar. Isso criará nosso repositório de log. E então, enquanto isso está sendo criado, nós vamos... Bem, eu acho que temos que esperar isso terminar de ser criado. Nós vamos criar nossa instância Sentinel. O Sentinel é um sistema de gerenciamento de segurança, informação e eventos, também conhecido como Sistema de Informação e Eventos de Segurança, Sistema de Informação de Mercado, ou SIEM, como preferir pronunciar. Então, vamos pesquisar aqui em cima e depois procurar por um Sentinel. E então clicar nisso. Clique em criar Microsoft Sentinel. É necessário ter um espaço de trabalho do Log Analytics. Ok, então temos que esperar o espaço de trabalho do Log Analytics terminar de ser criado antes de podermos vinculá-lo, então vamos apenas esperar que isso termine. Ok, terminou. Clique em atualizar se já estiver aqui, depois escolha nosso espaço de trabalho do Log Analytics e clique em adicionar. E então isso vai realmente vincular nosso espaço de trabalho do Log Analytics a nosso sistema de informação de mercado ou uma instância central para que possamos obter os logs. Para acessarmos os logs em nosso repositório de logs da Sistema de Informação de Mercado, precisamos estabelecer uma conexão entre nossa máquina virtual e o repositório. Lidaremos com isso a seguir.
E você percebe aqui que diz tipo a Microsoft. Sentinel oferece um teste gratuito de 3 dias, 31 dias, 31 dias de teste gratuito. Tipo, claro, tipo, após o término do teste, tipo, você será cobrado pelo Sentinel. E o valor que você é cobrado depende de, tipo, quantos logs você processa com ele. Então apenas esteja, eu acho, ciente disso e, você sabe, não deixe suas máquinas virtuais ligadas para sempre novamente. Isso é como meio bom. Outra boa razão para usar o campo cibernético é que todas essas coisas, como otimização e preocupação com o back-end, são cobertas pela assinatura mensal, então você só precisa pagar por isso. Então você pode praticamente usar o laboratório e fazer quase o que quiser. Então isso está terminado. A versão de teste do Microsoft Sentinel foi ativada, então agora temos nossa instância configurada e parece assim. Temos um repositório de logs conectado ao Sentinel. O próximo passo é configurar o conector de evento de segurança do agente de monitoramento Azure no Sentinel. Isso significa que cria uma conexão entre nossas máquinas virtuais e o espaço de trabalho de análise de logs, permitindo que recebamos os logs no Sentinel, observemos e trabalhemos com eles. Basicamente, é conectar o login das máquinas virtuais, o espaço de trabalho de análise e o Sentinel. Então, para fazer isso, vá para a gestão de conteúdo e depois vá para um hub de conteúdo. Isso é no Sentinel. Se você estiver muito distante, está no portalazur.com, na tela principal. Se você for ao Sentinel, você pode ver como nossa instância Sentinel está conectada à análise de logs. Clique nisso, vá para gerenciamento de conteúdo e hub de conteúdo. Vou minimizar isso. Então você pode procurar por um evento de segurança, acredito que veremos. Em eventos de segurança do Windows, se você clicar, verá várias informações sobre isso. Então clique em instalar. Para isso, ele instalará o conector do evento de segurança do Windows e então teremos que configurá-lo posteriormente. Então vamos apenas esperar isso terminar. Isso foi instalado então em Content Hub. Se clicarmos em evento de segurança do Windows, podemos agora clicar em gerenciar. E enquanto estamos fazendo isso, antes de fazermos isso, vá em frente e abra outra aba. Eu só quero te mostrar algo. Clique na sua máquina virtual aqui. E então vá para, acho que, configurações. Sim, e então vá para extensões. E então você notará algo como: apenas deixe a tela aqui por agora. Volte para os eventos de segurança do Windows no Sentinel e instale isso como eventos de segurança do Windows via Azure Monitoring Agent. Então clique nisso ou verifique isso melhor. Essa página será aberta à direita e mostrará a quantidade de material ingerido, que é 0 no momento, pois ainda não há uma conexão. Então clique em abrir página do conector. E então, a partir daqui, vamos criar o que é chamado de regra de coleta de dados. Então isso é como outro objeto que é criado no Azure dentro do nosso grupo de recursos. Essa regra permite que a máquina virtual encaminhe logs para a nossa área de trabalho de análise, possibilitando o acesso dentro do nosso sistema de informação de mercado. Clique em criar regra de coleta de dados. Podemos nomear isso como DCR Windows ou algo semelhante. Verifique a assinatura. Teremos apenas uma no grupo de recursos. Coloque aqui e diga próximo para recursos. E então expanda isso. Então apenas selecione nossa máquina virtual e diga próximo, e então apenas deixe isso. Tecnicamente, provavelmente poderíamos coletar eventos de segurança comuns, mas apenas colete todos eles por enquanto, e então diga próximo, e então diga criar. E então, enquanto isso está sendo criado, acredito que podemos voltar para outra aba aqui, como dentro de nossa máquina virtual.
comece a instalar a extensão do agente de monitoramento Azure. Tipo, se dissermos atualizar eventualmente como deveria, isso deveria aparecer aqui eventualmente. Então, vamos apenas deixar isso ser criado. Então, se voltarmos aqui, você pode ver. A extensão foi instalada com sucesso, disse ele. Na verdade, ele acabou de iniciar a instalação, então você verá algo como o agente de monitoramento Azure dentro da nossa máquina virtual. Então o status muda para algo como em transição e depois para instalado ou algo similar. Sim, então uma vez que isso esteja totalmente instalado, podemos presumir que os logs estão sendo encaminhados, mas verificaremos isso quando ocorrer. Então, vamos aguardar a conclusão da instalação. Então, terminamos com esta sessão. Então, vamos lá. Na verdade, vou abrir outra aba, então eu só vou abrir outra aba e ir para portalazura.com. E então podemos ir para o Log Analytics. Espaço de trabalho. Então abra isso e este é o nosso espaço de trabalho do Log Analytics. Nossa máquina virtual deve estar enviando logs para cá em breve. E então isso também está conectado ao Sentinel. Então ele pode encaminhar os logs, ou melhor, os logs podem ser acessados pelo Sentinel. Mas vamos olhar dentro daqui para checar se os logs estão chegando. Clique em Logs. Podemos fechar isso, e então para ver como os logs do Windows, para ver os logs do Windows, podemos digitar evento de segurança e simplesmente dizer executar. Veremos se algo aparece, pode ser que nada apareça. Nada apareceu ainda, pois o registro acabou de ser configurado. Vamos aguardar um pouco. Esta é como a nossa máquina virtual e podemos ver. Tipo, o status do agente de monitoramento do Azure, basicamente, o agente de monitoramento do Azure é o que encaminhará os logs para nossa área de trabalho de análise de logs. Assim, podemos agir sobre eles dentro do Sentinel. O agente foi instalado. Talvez precisemos fazer uma pausa de uns 20 minutos ou algo assim. Contudo, o tempo que demora para os logs surgirem aqui. Mas se isso mostrar que a provisão foi bem sucedida, deve estar tudo certo, então vou fazer uma pausa e retornar. Tipo, você sabe, 30 minutos ou algo assim. E então, no ponto em que você digita evento de segurança e depois executa isso, e então algo aparece aqui. Podemos continuar o laboratório então, te vejo em alguns minutos. Ok, estamos de volta após cerca de 30 a 40 minutos. E agora, podemos pesquisar o evento de segurança. E vemos como um monte de logs aparecem. Você pode ver que existem 1434 logs. Você pode ainda não ter esses... pode ter que esperar um pouco mais. Se você consegue pingar sua máquina virtual a partir do seu computador, ela está aberta e acessível pela internet pública. Então, basicamente, eu vou te dar um curso intensivo em isso é chamado de KQL antes de passarmos para o próximo, a próxima sessão. Mas basicamente essa coisa de evento de segurança, isso é chamado de tabela no mundo dos bancos de dados. Mas uma maneira fácil de pensar sobre isso é como uma planilha gigante, porque essencialmente é o que é. É basicamente uma enorme planilha com diferentes colunas, como o tempo, conta e todo esse outro material. Você pode simplesmente, inspecionar uma planilha gigante e ela basicamente contém um monte de informações e, muitos registros. Então, esses registros que estão chegando existem todos na máquina virtual e ela está apenas encaminhando a máquina virtual. Usando isso, o agente de monitoramento do Azure está encaminhando todos os registros para este repositório central de logs chamado Log Analytics Workspace. E quando inserimos apenas o nome da tabela, ele irá despejar todo o conteúdo aqui embaixo. Obviamente, ele não pode despejar tudo se for muito grande. Basicamente, ele vai despejar tudo. Você não. Nem sempre queremos ver todas as possibilidades. Então, usamos o que é chamado de KQL, ou linguagem de consulta custo, para filtrar certas coisas que queremos ver. Então, por exemplo, e a propósito, como KQL, SQL, SPL, todos são a mesma coisa, são apenas diferentes linguagens de consulta para restringir o que vemos. Então, por exemplo, se queremos ver apenas registros que têm onde a conta é esta, podemos dizer evento de segurança, inserir tubulação, onde a conta é igual a esta. Este caractere especial requer o uso de 2.
E se podemos dizer Shift Enter ou podemos dizer executar, e então ele mostrará apenas os registros que tem essa conta neles. Da mesma forma, podemos expandir isso e ver uma versão vertical. Percebe-se que há muitos propriedades aqui que ou eu não sei o que são, eu simplesmente não me importo com o que são. E podemos filtrar o quanto vemos usando o projeto, então, por exemplo, podemos dizer projeto. E se quisermos ver apenas o tempo gerado, o nome da conta, o computador, o ar-condicionado, talvez o identificação do evento, atividade e endereço, protocolo de internet. Podemos usar o projeto e então podemos ver apenas essas certas coisas e então podemos meio que ignorar o resto das coisas. Então, se executarmos essa consulta, você notará que ela só nos mostra onde a conta é igual. Nossa, isso é como uma palavra ruim. Eu acabei de perceber isso, meu Deus. Bem, tanto faz. Eu ia ler isso onde o nome da conta é igual. Eu ia apenas dizer isso. De qualquer forma, você notará que está mostrando apenas contas. Registers, onde o nome da conta é este e está projetando apenas certos campos. E isso é realmente como se alguém na internet pública estivesse tentando fazer login em nossa máquina virtual com este nome de conta, e isso é realmente alguém na internet. Então, por exemplo, se copiarmos este público ou este endereço protocolo de internet e formos para eu não sei, busca de protocolo de internet, algo assim, eu não sei. Gel, busca gel, podemos ver de onde essa pessoa é. Então, se clicarmos nisso, parece que esse endereço protocolo de internet é da Holanda. Então, parece que alguém da Holanda está tentando acessar nossa máquina virtual. Então, se removermos esse filtro, podemos ver todos os eventos, mas está projetando apenas o tempo, a conta e apenas essas coisas, certo? Então, se quisermos ver apenas os logons falhos, podemos dizer como onde a identificação do evento é igual a 4.625, porque 4.625 é igual como a falha de logon 1. Identificação do evento. Se faz sentido, então podemos ver, já tem, tipo... Realmente. Uau, já podemos ver, realmente, já tem 6.000 eventos de logon falhos contra a nossa máquina virtual. Isso é loucura. Eu não pensei que haveria tantos tão rápido. E qual a probabilidade de o primeiro que eu escolher ter um nome ruim? Enfim, espero que faça sentido. É uma forma de filtrar o que queremos ver. Vou concluir rapidamente, mas quero mostrar a vocês mais uma vez. Se pesquisarmos apenas isso, eu desconectei essas coisas. Vai mostrar tipo tudo como todos os registros. Para restringir a consulta a uma identificação de evento específico e selecionar apenas determinadas colunas, a consulta seria semelhante a... E podemos até filtrar ainda mais. Podemos dizer tipo nos últimos 5 minutos. Então, por exemplo, eu direi 10 minutos. Podemos dizer tipo onde, por exemplo, o tempo gerado é maior que atrás. 5 minutos. Isso mostrará apenas eventos dos últimos 5 minutos. Se executarmos isso, teremos menos registros. De fato, isso pode ocorrer. Muitas pessoas estão tentando acessar nossa máquina virtual, o que é notável. Nos últimos 5 minutos, apenas 4.000 tentativas. Deixe-me dizer, último minuto, ok, 400 isso. Eu sinto que isso não pode estar certo, mas está. É completamente louco, entende? Resumindo, temos nossa máquina virtual e todas as configurações necessárias prontas. Configuramos nosso espaço de trabalho de análise de logs, que é o repositório de logs, e temos o repositório de logs, ou o espaço de trabalho de análise de logs, conectado ao Sentinel. Se você quiser aprender a usar KQL, eu posso ensiná-lo no campo de cibersegurança, mas existe um recurso gratuito chamado kc7cyber.com. Eu não usei, mas alguém na comunidade cibernética nos mostrou. E aparentemente é ótimo para aprender KQL. Você pode conferir isso, mas no campo cibernético, lembre-se, é como um ambiente de trabalho normal. Há cerca de 500 usuários, centenas de máquinas virtuais e muita atividade no local. O campo cibernético é um ótimo lugar para praticar KQL, pois há logs reais disponíveis para uso. Isso é KQL.
E você se lembra? Na verdade, vamos usar esses logs dentro do Sentinel para traçar este mapa de onde todos os diferentes atacantes estão vindo. Mas para fazer isso, precisamos ter algum tipo de dados geográficos, essencialmente, se isso faz sentido. E você vai notar que quando executamos essa consulta, olhamos para esses logs e, na verdade, não há nenhum dado geográfico aqui. Há apenas um endereço protocolo de internet. Não diz que está vindo da Holanda ou de qualquer lugar dentro daqui. Não há como sabermos, certo? Então, para fazermos isso, vamos importar essa planilha que vamos usar para resolver endereços protocolo de internet em locais físicos em um mapa. Então, vamos entrar nisso a seguir. Então, vamos fazer o upload disso. É como uma planilha grande que mostra um mapeamento de diferentes faixas de endereços protocolo de internet e onde eles estão no mundo em termos de latitude, longitude, cidade e país. Assim, ao analisar um desses atacantes aleatórios, podemos descobrir que se trata de um array de ataque aleatório. E este é o endereço protocolo de internet deles. Então, se pegarmos um desses, isso tudo vai acontecer automaticamente. Mas eu estou apenas mostrando como vamos obter as informações de localização e basicamente este é o nosso endereço protocolo de internet. Então, é na verdade muito grande para pesquisar. Deixe-me abrir isso no meu computador local. Então, basicamente, como isso funciona isso é como o mapeamento, certo? Então, isso é como o endereço protocolo de internet do atacante aleatório. E, basicamente, como isso funciona este endereço protocolo de internet, este 185.156.73.169, ele cai neste grupo. Essencialmente, ele cai neste grupo. E então, o provedor de serviços de internet, ou seja lá quem for que possui este grupo de endereços, protocolo de internet está na Polônia. Então, basicamente, como isso funciona é o Sentinel. Nosso sistema de informação de mercado vai fazer uso desta grande planilha e para cada endereço protocolo de internet, basicamente vai olhar na folha e dizer, ok, onde este endereço protocolo de internet se encaixa? Este é um polonês, aqui estão as coordenadas, vamos mapeá-lo em um mapa, é assim que funciona. Mas nós só precisamos, carregar esta lista resumida de endereços protocolo de internet no Azure, no nosso Sentinel, que é o nosso sistema de informação de mercado, para que ele possa fazer uso disso para fazer isso. Então vamos fazer isso a seguir. Isso é algo que geralmente acontece automaticamente nos bastidores. Mas de qualquer forma, vamos fazer isso manualmente aqui. Não me pergunte de onde tirei esse mapeamento de todas as coisas de localização. Posso te contar pessoalmente, mas não aqui. De qualquer forma, vamos criar a lista de observação no Sentinel e começar a criar nosso mapa. Primeiro, posso baixar a planilha de onde criaremos nossa lista de observação. Colocarei o link na descrição. Basta baixá-lo para o seu desktop, então apenas faça o download. Eu não vou fazer isso de novo porque eu já fiz. Mas nós vamos para Sentinel. Então, abra uma nova aba se quiser em portalazur.com. E então você pode pesquisar Sentinel assim e então clicar na nossa instância Sentinel. E então vamos, acredito que seja em configuração, e depois ir para a lista de observação. Vamos criar uma nova lista de observação. Não estrague isso, pois será um problema depois. Então, apenas para o nome, coloque geoprotocolo de internet assim. Para o alias, coloque geoprotocolo de internet assim. E então diga próximo para a fonte. E então para a fonte, nós apenas diremos procurar arquivos. E obtenha o arquivo resumido do GeoIP que você baixou anteriormente. E então você verá que parece com isso. E então para a chave de busca, escolha a rede assim. E então diga revisar e criar. Então isso deve te levar de volta a esta página de lista de observação, e você pode atualizar isso, e você pode ver uma lista de observação GeoIP aqui. E se você clicar nela, deve mostrar a quantidade de itens existentes. O carregamento está em andamento, então levará algum tempo. E os itens da lista de observação, isso. Deveria ter um máximo, eu acho, deixa eu ver. Na verdade, posso ver aqui. Não consigo dizer quantos existem, já que não posso ver nada. Deveria ser algo como 50, tipo 50 mil registros ou algo assim. É um número bem decente de registros, cerca de 50 mil.
Então, apenas deixe esse upload terminar e depois volte. Quando isso for 100 e os itens da lista de observação, acho que será algo como 50.000. Vou pausar novamente e retornaremos em breve. Ok, parece que é isso. O upload foi concluído. Agora você pode ver os itens da lista de observação 55, bem como o status e a pré-visualização. Independente do status, vocês tiveram êxito. E o que isso basicamente significa é ele criou outra tabela dentro do Log Analytics. Vou te mostrar como isso parece aqui, então. Vou limpar isso. Então, lembra da nossa tabela de eventos de segurança? Ao consultar isso, é como uma planilha enorme dos registros provenientes da nossa máquina virtual. E você pode meio que vê-los aqui. Então, se digitarmos isso como obter lista de observação assim, com o nome da lista de observação que criamos, que é aqui, entre aspas, ele mostrará a lista de observação real. Então, e basicamente essa lista de observação, meu Deus, essa lista de observação, essa coisa que carregamos foi colocada no Azure. Se isso faz sentido, você pode ver como uma rede. Então, basicamente, você pode ver tudo aqui como uma rede. Coluna que está aqui, latitude e longitude que estão aqui, latitude e longitude, nome da cidade que está aqui, e então nome do país que está aqui. E então essas coisas é como foram automaticamente criadas pelo Azure no back-end no momento em que foi sincronizado, né, eu acho. E então a chave de pesquisa, que é algo que foi feito no back-end. Não sei exatamente o que é, apenas que serve como um identificador único, esta identificação do item. Então, basicamente, agora temos essa lista de observação que podemos usar para procurar endereços protocolo de internet. Então, podemos meio que ver de onde estão vindo as diferentes falhas de login. Então, basicamente, eu vou explicar o que essa consulta faz. É apenas uma grande, você sabe, é uma grande consulta KKQL, mais evento de segurança. Deixe-me primeiro obter um único endereço protocolo de internet de algum atacante aleatório. Então, eu vou apenas olhar na tabela de eventos de segurança onde a identificação do evento é igual a 4.625. Eu apenas memorizei isso por acidente porque vi tantas vezes, mas isso é como todos os diferentes eventos Temos registros de máquina virtual com falhas de login, e eu vou apenas pegar um endereço protocolo de internet aleatório de, tipo, um dos atacantes que está falhando ao fazer login, então eu vou apenas pegar. Esses são atacantes tentando acessar nossa máquina virtual. Vou pegar um dos endereços protocolo de internet deles e rastreá-lo. Esta é a consulta anterior, vou colá-la aqui e explicar o que ela faz. Em seguida vou executá-la. E agora, como pode ver, é basicamente o mesmo que antes. Nos eventos do Windows, vemos todas as pessoas que falham ao fazer login com credenciais de admin ou similares. Mas agora, nossa lista de observação nos dá acesso a dados de localização. Então, se rolarmos tudo para a direita, agora podemos ver de onde o atacante está vindo. Observamos o nome da cidade, país, latitude, longitude e o bloco de rede do endereço protocolo de internet deles. E então um monte de outras coisas que não nos importamos, então. Podemos projetar os campos de interesse. Por exemplo, provavelmente tempo gerado, tempo projeto, tempo gerado, computador, endereço protocolo de internet. Então a cidade, por exemplo, cidade, nome da cidade, nome do país, latitude, latitude, longitude. E então projetamos esses. E agora podemos ver que é basicamente como este é o nosso computador, Podemos renomear o endereço, o protocolo de internet também. Isso pode causar confusão sobre se é o endereço protocolo de internet do computador ou do invasor. Então podemos dizer algo assim, podemos fazer isso, atacar nosso protocolo de internet. Isso é como renomear um dos campos para identificar nosso endereço protocolo de internet, facilitando nosso entendimento para executar novamente a consulta. Agora vemos um computador gerado por tempo, onde está localizado o atacante. Da cidade e país deles, a latitude e longitude de onde eles são, como em um mapa. E então nós apenas projetamos isso. É apenas como um exemplo de mostrar como podemos enriquecer os registros da nossa máquina virtual.
Então, agora, a última coisa que temos que fazer é criar nosso mapa no Sentinel, que basicamente mapeará tudo isso e visualizará para nós. Então, podemos ver exatamente de onde todos esses invasores estão vindo e ser capazes de, tipo, vê-los em um mapa, se isso faz sentido. Ops, cometi um erro. Então, para fazer isso, vamos apenas ir ao Sentinel e vamos criar um livro de trabalho. Então, mude para suas abas. Caso se perca, vá para portalazura.com e procure por Sentinel. Então, iremos para a nossa instância do Sentinel e depois para os cadernos de trabalho, onde vamos criar o mapa. Então, vamos adicionar um caderno de trabalho e diremos editar. E então, simplesmente remova esses elementos com os quais o caderno de trabalho foi pré-preenchido. Então, remova esses da nossa lista de verificação do laboratório. Clique neste link para acessar o caderno de trabalho. Então, clique neste link e abra-o. Ele vai apenas abrir algum JSON. Então, nós simplesmente copiamos isso. Então, voltamos para o nosso Sentinel. Então, vamos adicionar uma consulta e depois clicar em editor avançado e simplesmente apagar tudo aqui e colar isso. Diremos que terminamos de editar e isso criará o mapa para nós. Vou mostrar como isso foi feito. Então, apenas diga, salve isso por agora e então apenas isso. Tipo, se você sabe, mapa de ataque do Windows Máquina Virtual. E então coloque-o em nosso grupo de recursos. E apenas sim pode dizer salve isso. E então diga salvar e então feche tudo isso. Podemos dizer para editar novamente clicando na edição abaixo. É como editar aqui em cima, que já cliquei, e então clicar em editar aqui embaixo. Ao acessar as configurações do mapa, você encontrará diversas opções para personalizar o mapa. Basicamente, você pode ver como tudo é feito. Não vou dissecar completamente essa consulta, mas é assim que funciona. Basicamente, estamos contando o número de diferentes falhas, como falhas de login. Onde o endereço, protocolo de internet, latitude, longitude, nome da cidade e nome do país são os mesmos, então isso basicamente significa que estamos contando. Podemos assumir que isso é com uma única pessoa, certo? Se o endereço, protocolo de internet, latitude e longitude forem os mesmos, podemos assumir que é uma única entidade. E estamos contando esses e depois os plotando no mapa, então havia 26 mil tentativas de login falhadas da Polônia. Você sabe, 13.3 mil da Bélgica, 13.3 mil da América do Sul. E então isso é de mim, de China, mas na verdade eu estou na Tailândia. Esses dados do mapa de ataque são como, eles estão desatualizados. Eu apenas criei algo para usar neste laboratório que é como a lista de observação que fizemos. Não está completamente atualizado. É possível que este provedor de serviços de internet seja considerado chinês por algum motivo, mas quem sabe? De qualquer maneira, seu mapa com certeza será diferente deste. Então você também pode, ajustar coisas aqui. Se você quiser, você pode mudar. A paleta de cores atual vai do verde ao vermelho, mas você pode mudá-la se desejar. E apenas diga, aplicar e você verá que ele é, atualizado. Com base no que você seleciona e você pode dizer aplicar e então você pode. Você pode mudar como as métricas ou como os rótulos e coisas aqui embaixo. Então, como a localização amigável? Localização amigável é apenas um campo, como eu defini aqui, localização amigável. Eu apenas combinei o nome da cidade e do país para criar uma localização amigável, e é isso que você vê aqui. Mas você pode mudar o rótulo para algo como uma cidade. Tecnicamente, para aplicar, basta informar o nome da cidade. Caso não haja cidade, o valor será exibido como 0. Então você poderia dizer país também aplicar, e então ele apenas mostra o país. Mas eu fiz uma localização amigável que combina ambos. Então podemos dizer salvar e fechar, e podemos salvar isso. Este é basicamente o mapa do ataque, que vai mudar com o tempo. Quanto mais tempo sua máquina virtual fica ligada, maior a probabilidade de ser atacada. Essencialmente de países e lugares aleatórios ao redor do mundo. Então, eu acho que uma boa atividade seria deixar isso ligado por cerca de 24 horas e depois ver como está no dia seguinte. Apenas para recapitular, isso é o que fizemos.
Temos nosso inquilino Azure, nossa assinatura e nosso grupo de recursos com tudo dentro dele. Temos uma rede virtual, temos uma subrede, e então conectada à subrede temos uma máquina virtual. O grupo de segurança de rede da máquina virtual, ou firewall em nuvem, está completamente aberto para a internet pública. O firewall dentro da máquina virtual está completamente aberto para a internet pública. Temos um espaço de trabalho de análise de logs, que funciona como o nosso repositório central de logs. Configuramos a máquina virtual com o agente de monitoramento Azure para encaminhar todos os logs de segurança para o espaço de trabalho do Log Analytics. Então criamos uma instância do Sentinel que conectamos ao nosso espaço de trabalho do Log Analytics. No Sentinel carregamos uma lista de observação, que é uma grande planilha com informações geográficas e blocos de protocolo de internet. Usamos uma lista de observação combinada com uma consulta KQL para encontrar todas as falhas de login ocorridas em nossa máquina virtual. Utilizamos a lista de observação, blocos de protocolo de internet e o endereço protocolo de internet do atacante dos logs para rastrear a origem dos ataques. Como ao redor do mundo, e então finalmente conseguimos plotá-los em um mapa, que é o que estamos olhando aqui. Eu fiz um pouco de clickbait, pois ainda não é uma configuração completa de centro de operações de segurança. Está quase lá porque temos um sistema de informação de mercado configurado e estamos enviando logs para ele. E temos pelo menos um painel agradável mostrando a origem do tráfego de ataque. Na verdade, não configuramos nenhum processo de resposta a incidentes ou algo similar. Pode realmente configurar o alertas como regras analíticas no Sentinel e você pode acionar alertas e criar incidentes automaticamente. Então, trabalhe no incidente até a sua conclusão, como todas as outras tarefas, e você pode fazer isso sozinho mais uma vez. Se você está interessado em mais laboratórios como este, confira o Cyber Range, temos muitos outros similares. Sem mencionar que também temos um Tenable totalmente licenciado, e como um curso completo de gerenciamento de vulnerabilidades e de caça a ameaças. E nós apenas temos muitas coisas lá além do que fizemos neste laboratório. Muitos, como passo a passos e demonstrações de como fazer certas coisas. Sem mencionar esses, como o estágio inteiro. E o ambiente é compartilhado por, todo mundo também. E atualmente, cerca de 500 membros em um total de 960 vagas no cyberespaço, então já está mais da metade ocupado. Mas sim, definitivamente, confira. Deixe-me saber se você tiver problemas ou ficar preso com algo nos comentários. E sim, nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado deste laboratório.